uns comentários aqui sobre a questão judaica. Desde que os judeus, que é o que a história conta, foram expulsos lá de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e se espalharam pelo resto do mundo, eles sempre estiveram em conflito com o resto da humanidade. Sempre. Foram expulsos de cento e não sei quantos países. Aí vem a questão, né? Fazendo uma analogia aqui. O indivíduo tem, um cara tem problema com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com a família, com os colegas no trabalho. Será que o problema é se está com todo mundo ou está com esse cara? Pois é. Agora, a partir daí o que eu quero dizer? Temos que odiar os judeus? Não. Porque como que começou essa história toda? Começou com Jeová. Esse egomaníaco, esse Deus problemático, que é tão problemático que até a deusa dele estou para escanteio, que se diz o único verdadeiro Deus, que se apresentou lá pro Abraão, né? Como que é o que a história conta. E aí inflou o ego dele, o ego dos judeus, dizendo que ele era o único verdadeiro Deus, que eles estavam destinados a reinar sobre todos os outros povos da terra. Então, quando o indivíduo se torna egomaníaco, ele tem uma grande possibilidade de desenvolver uma relação problemática com o resto das pessoas. E foi isso que aconteceu. Se tornaram um povo egomaníaco, sem generalizar, né? Estou falando assim, o espírito mesmo original, né, dos judeus. A postura original dos judeus é essa. Postura megalomaníaca, de superioridade, né, em relação aos outros seres humanos. E aí o resto é na história para ver qual que foi a maravilhosa consequência disso tudo. Aí vem a questão, né? Hoje em dia, vários judeus estão aí entrosados com o resto da humanidade. Eu conheci alguns, tranquilo, não vi nada demais neles. Também que eles não ligam para essa religião, aparentemente. Mas me disseram que tem judeus meio que não se misturam. E mesmo esses que têm essa postura são simplesmente vítimas da sua criação. Como qualquer outro ser humano é. Todos nós somos consequências de nossas programações, nossos condicionamentos sociais. Todos nós. É claro que os indivíduos têm capacidade de questionar as coisas, né? Uns mais, outros menos. Muitos aí estão, de um jeito ou de outro, querem pular fora mesmo dessa porra, ué. Ficar servindo de bode expiatório pra um bosta de um deus desse aí. Tão filho da puta que ele até apareceu pro Maomé depois, porque ele é o mesmo, Jeová e Allah são o mesmo. Ele queria abrir uma nova franquia. Essa é a verdade. Ele quer a gente se fuder na mão dele, entendeu? Esse demônio se alimenta aí de sangue, culpa, medo. É uma figura patológica. Patológica. Então, que os judeus e os demais que seguem essas religiões aí, acordem. Para de jogar a vida no lixo por causa desse idiota, dessa porra, desse merda aí. Nossos ancestrais, eu sou descendente de judeus também, de cristãos novos. Milhões de latino-americanos são, né? Somos descendentes de portugueses e espanhóis, e eles são, quando eles chegaram aqui, já estavam miscigenados com eles. E não só os judeus, não, os cristãos, os muçulmanos, adorando esse mesmo bosta aí. Porque na verdade Jesus não ajudou em nada, né? Esclarecer quem era o Deus dele. Acabou que ajudou a perpetuar o culto a ele. Ele era um cara completamente contraditório, tradição pavorosa. Às vezes parece que ele fala, né, que o Deus dele é outro, como lá, segundo eu ouvi dizer lá no Evangelho de Judas. Ele até chama os fariseus, fala que o pai dos fariseus é o diabo.
Mas a Messina também fala lá, quando está lá no templo, lá chutando os caras, lá falando que a casa do pai não é a casa de câmbio, aquele tempo era para Jeová. Então, ajudou muita coisa, não. Fala que só veio para os judeus. Muito contraditório esse cara, né? Foi muito contraditório. Então ajudou a perpetuar o culto desse demônio aí. Então a gente não tem que ficar odiando os judeus de forma generalizada. Não, isso é estupidez. Entendeu? Você vê um judeu aí, a pessoa mais idiota, já começa a achar, né? Porque ele é judeu, ele se acha melhor do que todo mundo, ou ele é avarento, ou ele é isso, ou é aquilo. Não. No meio deles tem todos os tipos de indivíduos, como qualquer outro povo na face desse planeta aqui. Existem indivíduos. Não existem os judeus, não. Os judeus, como se todos os judeus tivessem a mesma mentalidade, tivessem macomunados de alguma forma, né, para querer governar o mundo. Não. Existem indivíduos. Entre eles, como entre qualquer outro povo. Temos que resgatá-los do pacto com esse bosta aí. Resgatá-los, reintegrá-los à humanidade. Aprender a ver o indivíduo pelo que ele é na realidade. Que a terra lá é maldita. Tanto de negatividade que tem lá, puta merda. Tô vendo aqui no YouTube uma reportagem falando que uma revoada de corvos passou sobre, não sei se Jerusalém ou Tel Aviv. É o negativismo mesmo.